Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, que você esteja bem e em paz. Nós estamos aqui em mais uma edição do Café com Jesus, e hoje nós vamos ler e refletir sobre Gênesis 8. Peço que você acompanhe a leitura então para a gente poder depois refletir sobre isso, tá bom? Vamos lá? Fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararate. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, agora nos dá força, ânimo, discernimento também, para que a gente possa refletir sobre ela. Nos abençoa com o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dá a Tua paz. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Então, hoje nós começamos a leitura aqui de Gênesis 8 e agora vamos refletir sobre esse capítulo interessante que marca a transição então do juízo, aqui para a restauração, focando então na fidelidade de Deus em preservar a vida e também renovar a sua aliança com a criação. Então nós vamos fazer aqui um resumo desse capítulo para que você possa compreender um pouquinho melhor e depois nós vamos tecer algumas curiosidades sobre isso, tá bom? Primeiro deles é o versículo do 1 até o 5, fala sobre a memória e a ação de Deus. Então, esse capítulo, o que acontece? Ele inicia assim com uma afirmação. Deus lembrou-se de Noé. Isso não significa que ele tinha esquecido de Noé, mas que chegou o momento de intervir em seu favor. Essa é a melhor interpretação. E a cessação do castigo, Deus faz soprar então um vento e as fontes do abismo e as comportas do céu se fecham e a chuva para. Depois nós temos a questão do recuo das águas, em que as águas baixam gradualmente, aí pelo prazo de 150 dias, nós vemos ali, que estavam ali em Gênesis 7, 24, também, e depois nós vemos o repouso da arca no dia 17 do 7º mês, a arca pousa sobre as montanhas de Ararat. Então esse é o primeiro ciclo da memória e da ação de Deus. E lembrando aqui que lembrar-se de Noé
na verdade, é que chegou o momento de intervir em seu favor. Depois a gente vai fazer umas explanações sobre isso também. Depois dos versículos 6 a 12, vamos separar esse segundo grupo, vai dizer respeito sobre a espera e os testes de Noé. Noé demonstra paciência e uma observação ali cuidadosa para entender ali o estado da terra. Primeiro ele manda o corvo, solto primeiro, então ele fica indo e vindo até que as águas sequem, e depois ali tem a pomba nas suas 3 tentativas. A primeira, então, a pomba ela vai retornar ali sem lugar para pousar, né? Depois, uma segunda vez, 7 dias depois, retorna com uma folha nova ali de oliveira no seu bico, indicando então que a vegetação ali estava ressurgindo. E depois, no terceiro momento, ela não retorna mais, sinalizando que a terra estava habitável. Depois, um terceiro grupo de estudos, a saída da arca, dos versículos 13 até o 19. Após quase um ano dentro da embarcação, então a terra está seca. Com um ano e pouquinho, depois a gente vai conversar sobre isso. Então a ordem divina é para que Noé não saia por conta própria, e ele espera então a ordem de Deus que fala ali, saia da arca. Então a missão, o que é? O objetivo da saída é que os seres vivos então se multipliquem e povoem a terra novamente, reafirmando aí o mandato cultural que ele deu em Gênesis 1 para o homem e para a humanidade, né, no caso aqui. De qualquer maneira, o culto de gratidão e a promessa de Deus, nos versículos 20 e 22, fecham aí esse grupo final, né, finaliza, e é um ato de adoração que move o coração de Deus. Qual que é a situação? O altar. A primeira atitude de Noé ao pisar em terra firme é construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. O que acontece? O aroma agradável sobe, Deus aceita a adoração então de Noé e decide no seu coração nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, reconhecendo a inclinação para o mal da humanidade, o ser humano desde a infância. E a questão é que é estabelecida aí a promessa da estabilidade das estações, como ele fala ali, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão enquanto durar a terra. E aí nós temos aqui algumas observações então teológicas, nesse caso, em que essa questão de que esse capítulo ele é um divisor de águas entre o caos do dilúvio e a nova ordem. E esse capítulo então destaca essa soberania de Deus sobre a natureza e a importância também da gratidão humana diante de uma libertação divina, como nós vemos aqui, né? E aí, prosseguindo, a gente vai fazer algumas reflexões aqui. No caso aqui, por exemplo, a gente lê o versículo 1, Deus lembrou-se de Noé. Será que Deus ali estava tão ocupado, tanto assim com o universo, que esqueceu de Noé? E o versículo 1 teve que mencionar ali que Deus se lembrou dele, tipo assim, uma anotação que Deus, eu tenho que cuidar de Noé lá e tal. Bom, de qualquer maneira, o versículo vai dizer o seguinte, né? Vai dizer aqui que então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. É isso que está escrito ali. Bom, de qualquer maneira, o que acontece? A teologia bíblica, ela explica essa questão do algo mais profundo. Veja só, vamos lembrar aqui, lembrar-se como ação e não como memória. Então, só para vocês entenderem que lembrou-se de Noé quer dizer agiu em favor de Noé. É um termo de aliança. Então, no contexto bíblico, quando Deus diz que se lembrou de alguém, não significa que algo havia fugido da sua mente e ele estava esquecido, de repente ele tomou lá, um biotônico Fontoura e daí se lembrou de entrar aí em favor. Não, é um termo de aliança, significa que o tempo de espera terminou e o tempo da promessa começou. O mesmo termo que nós falamos aqui, se lembrou, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 30, que nós vamos ler ainda, 30, 22, com relação a Raquel, ou da aliança ali com Abraão. Então Deus se lembrou de Raquel, quer dizer, então Deus iniciou uma intenção em favor de Raquel. Então nessa mesma situação, lembrou-se aqui de Noé, iniciou uma intenção aí dele, divina, em favor de Noé. É isso que diz. E o silêncio também não é ausência. Veja só, durante os 150 dias em que as águas prevaleceram, a Bíblia não registra nenhuma fala de Deus para Noé. Para quem estava dentro da arca, imagine só isso, cercado ali por tempestades e também pelo vasto vazio do oceano, pode até ter parecido ali para Noé que a família e ele ali tinham sido esquecidos. De qualquer maneira, o versículo 1 é a resposta a esse silêncio. Ele marca o momento em que a soberania de Deus
ela é mencionada, manifestada para reverter o caos. Então Deus não estava ocupado demais, né? Eu fiz esse questionamento, né? Essa inquietação para despertar a curiosidade, mas Deus estava sustentando a arca durante todo o processo, mesmo quando Noé não podia ver ou ouvir a sua mão agindo. E assim também é nas nossas vidas, quando a gente está enfrentando tempestades, a gente está vendo só a vastidão, né, de todos os problemas, aí, uma multidão de problemas ali que vão e vêm, correntes contrárias, a gente não imagina, mas Deus está agindo também nesse momento. Então é uma lição que nós tiramos aqui no meio dessa caminhada, dessa conversa, para você ficar aí compreendendo que Deus está com a sua mão agindo em todas as situações, todos os momentos e todas as situações de nossa vida. Também nós vamos entender aqui a questão da onipresença e do cuidado individual, a ideia, né, de que Deus podia estar ocupado com o universo a ponto de, abre aspas, negligenciar o indivíduo, é uma limitação humana que Gênesis tenta desconstruir. Primeiro é o seguinte, o capítulo 8 mostra que o Senhor do universo é o mesmo Deus que cuida dos detalhes, como a direção do vento para secar a terra e o bem-estar dos animais. Então, para o autor bíblico, aqui no caso Moisés, o governo das estrelas e o cuidado com Noé são parte, então, da mesma atenção divina. Olha só que interessante. Então, Deus não esqueceu de Noé para depois se recordar. O texto usa essa linguagem humana que nós chamamos de antropomorfismo, para nos consolar, mostrando que Deus é fiel às suas promessas. O versículo 1 não é uma falha sobre a memória divina, mas uma fidelidade divina que se manifesta no momento exato planejado por Ele. Então, é para você entender que o Deus que governa o cosmos é o mesmo que se inclina para ouvir a oração de um homem em meio à tempestade. E aí depois, por que é que Noé enviou, você leu aqui comigo, corvo e depois pomba? O que tem a ver isso? Tem alguma coisa interessante para ver? Por que é que Noé enviou primeiro um corvo e depois a pomba? Olha só, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas, é o que diz ali no versículo 7. A escolha de Noé por essas duas aves, ela não foi aleatória. É que na antiguidade, marinheiros frequentemente utilizavam ali pássaros para localizar terra firme, e a escolha do corvo e da pomba revela muito mais do que uma simples menção para soltar esses pombos, revela uma estratégia que é baseada nessas características biológicas dos animais e comportamentais também de cada espécie. Então aqui, dessas aves, né, a resistência do corvo é a primeira delas. O corvo foi o primeiro a ser enviado por ser uma ave extremamente resistente e necrófaga, se alimentar de restos, né, de animais e tal. O corvo não precisa de vegetação fresca para sobreviver. Ele poderia se alimentar então do quê? Das carcaças que estavam ali flutuando após o dilúvio. E é uma ave de voo forte e capaz de permanecer longos períodos no ar. Então, até nessa dúvida inicial que Noé tinha, isso foi uma questão estratégica. E aí o texto vai dizer que ele ficou dando voltas, ficou indo e vindo, esse corvo, né? Então ele não precisava retornar para dentro da arca para descansar ou comer, pois conseguia pousar nos picos das montanhas que começavam a aparecer ali, ou até mesmo sobre os destroços. Ele serviu então para indicar que o nível da água já permitia a sobrevivência de uma árvore robusta, mas não necessariamente que a terra estava pronta para a vida humana. Então foi essa a questão, né, estratégica que foi enviado o corvo primeiro. Depois, a pomba, a sensibilidade da pomba, dos versículos 8 a 12, a gente vai perceber que Noé envia logo em seguida a pomba, porque ela possui, na verdade, exigências biológicas muito diferentes, servindo assim como um sensor mais preciso para a habilidade que precisava naquele momento, para saber sobre a habitabilidade da terra. Basicamente é isso. Então, diferente do corvo, o que acontece? A pomba, ela busca vales e áreas mais baixas para encontrar alimentos como sementes, como abrigo. Ela não pousa, né, em qualquer lugar ou até mesmo se alimenta de carcaças. Veja só, então assim, na primeira tentativa, a pomba retornou porque as águas ainda cobriam a superfície da terra. Então, para Noé, isso foi um sinal de que as áreas baixas, onde a vida se estabeleceria, ainda estavam submersas. E depois essa questão da folha de oliveira, no segundo envio, ela traz uma folha de oliveira. As oliveiras são árvores resistentes que crescem em altitudes menores. Isso indicou para quê? Para Noé, que o solo estava seco o suficiente para a vegetação
tornar a brotar. E aí, na perspectiva teológica, né, prática, a gente vê o quê? Que Noé está exercendo a paciência e a observação da criação. O corvo representou a sobrevivência em meio ao caos e aos restos de julgamento, vamos dizer assim. E a pomba tornou-se símbolo da nova vida, da paz e da restauração da aliança entre Deus e os homens. Noé usou a natureza, então, como um instrumento para o seu discernimento. Isso é importante saber. Ele não agiu por impulso, ele esperou sinais claros de que a missão integral dele de repovoar a terra poderia finalmente recomeçar em segurança. Aí depois uma situação que nós vamos ver aqui é que o texto, né, enfatiza que essa pomba ela não encontrou nenhum lugar para pousar os pés na primeira vez. O que destaca é quando a gente leu aqui, né, pousar os pés ali no versículo 9, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, mostra de certa maneira essa questão dessa natureza delicada da pomba em contraste com aí a resiliência do corvo, né? E aqui a gente vai perceber sobre essa questão do tempo, né, que Noé gastou ali para poder estar dentro da arca, aquela coisa toda. Então tem ali a questão dos 150 dias, que as águas prevaleceram, depois teve o tempo para baixar. Tudo isso você vai perceber que existe uma análise detalhada do calendário que Noé utilizou e vai dar exatamente ali perto de 1 ano e alguns dias, coisa bem interessante para a gente perceber que ali no ano 601, no mês 2, no dia 27, existe a informação então de que o dilúvio durou essa parte praticamente 1 ano, ali com a questão de que eles utilizavam o calendário lunar, o nosso é o solar e assim por diante, e tem uma diferença de ali, vamos dizer, acertos, né, de datas, mas isso é bem certinho, 1 ano então que aconteceu em Noé. O fato de Noé sair da arca no dia 27 do segundo mês, tendo entrado no dia 17 do ano anterior, sugere que ele passou exatamente 1 ano solar, 365 dias, mais o ajuste para o ciclo lunar dentro da arca. O texto, então, é um exemplo de precisão documental, mostrando que Noé não apenas sobreviveu, mas ele registrou meticulosamente o tempo como um ato de fidelidade a Deus. Olha só, fidelidade a Deus e também um ato de confiança na fidelidade desse mesmo Deus. Então, isso importante para você perceber, né? Como é interessante, cada vez que ele fazia, por exemplo, ali a questão de o telhado, né, tirar o telhado ali da arca, até porque o pessoal eventualmente precisava respirar, aquela coisa toda. Então, isso de certa maneira não demonstra nada de uma desobediência de Noé. A gente pode perceber que isso, na verdade, vem até depor a favor dele, né? Aqui, vamos ver, no versículo 13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. O que é isso? Na estrutura desse capítulo, o que está acontecendo aqui? Há uma distinção clara entre o que Noé fez para conhecer a situação e o que ele faz para mudar a sua condição. Por quê? Porque, veja só, ele, na verdade, teve discernimento naquele momento. A iniciativa de Noé, o que ele faz? Ele abre a janela, envia as aves e remove o teto. Esses são atos de um administrador fiel que busca entender o tempo em que ele está vivendo, está tentando entender os sinais ali. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar os seus sentidos e a sua inteligência para verificar a promessa, se a promessa de Deus está ali se cumprindo ou não. De qualquer maneira, a obediência a toda risca, né? Nós vamos perceber isso, por quê? Porque ele vai ver o seguinte, que embora Noé tenha visto que a terra estava seca no primeiro dia do primeiro mês, ele não saiu da arca. Ele esperou mais quase 2 meses até que Deus desse o quê? Desse a ordem explícita para que ele saísse ali, como nós vamos ver no versículo 15. Então, veja só, o que é isso, né? Existe esse papel aí de mordomia dele, que aqui Noé está agindo, na verdade, como uma pessoa que toma, né, para si essa responsabilidade. Ele não é um passageiro passivo ali, ele era o responsável, pela preservação da vida dentro daquela estrutura que ele estava cuidando. Então, remover a cobertura, como nós vemos aqui, isso quer dizer o seguinte, que
que era possivelmente ali feita de peles ou camadas de madeiras, selada com betume inclusive, então era necessário para a ventilação final e também para preparar aí a saída dos animais. E a gente vai perceber que a fé, ela não anula a ação humana responsável. Noé, ele demonstrou assim, que confiava tanto na promessa de Deus, irmãos, que ele já estava até arrumando as malas e abrindo a casa, mesmo antes da autorização final para sair. Já estava ali ansioso, mas estava dependente do Senhor. Estava preparando ali, fazendo os anteparos necessários para poder aquele momento, né, de ter ali, poder sair da arca e tal, ser uma questão interessante. E depois a gente vai ver que remover o teto tem um peso simbólico muito forte, porque representa, de certa maneira, o fim desse confinamento e o retorno da visão aí do céu e do horizonte, que é muito bonita. E quer dizer, a gente começa a pensar, depois de muito tempo dessa maneira, né, fechado, enclausurado ali naquela arca, agora ele podendo ali olhar o céu e também o horizonte. Então ele retira essa barreira praticamente entre ele e o novo mundo que Deus havia restaurado. E também denota principalmente essa questão dessa paciência heróica dele, o fato de ter removido o teto, visto a terra seca e ainda assim ter esperado o comando de Deus para pisar no solo, que não foi de imediato, é também considerado um dos maiores exemplos de disciplina espiritual do Noé na Bíblia. Então, veja só, Noé é como se fosse assim, ele atua, ele prepara uma petição, né, nesse sentido, como se fosse aqui um jurista, né, digamos assim, mas com todo o cuidado técnico, ele aguarda pacientemente o trânsito e julgado da sentença para depois poder executá-lo. Então essa caminhada, sabendo ali, tentando entender o movimento dos tempos, mas dependente sempre de Deus para poder seguir firme nesse sentido. E aí a gente vai perceber que a prioridade de Noé, depois que ele sai da arca, não é construir uma casa para si, mas ele foi ali construir um altar para o Senhor. Isso demonstra o quê? Reconhecimento dessa soberania divina, a gratidão dele, diferente ali de Caim e Abel, onde o foco estava na oferta das primícias ou na atitude do coração. O sacrifício de Noé é o primeiro ato público de gratidão após uma catástrofe mundial, e isso quer dizer o seguinte, que o uso da terra e dos recursos naturais deve começar sempre de que o reconhecimento que a gente tem que ter é de que tudo isso pertence a Deus, o Criador. Então, isso é importante, né, para a gente poder compreender essa questão de que ele aí faz um altar para o Senhor, ali faz a questão do sacrifício, né, e aí a gente percebe que no holocausto, que é o que o Noé faz ali do animal, nesse holocausto o animal era totalmente queimado. Isso simboliza o quê? Uma entrega completa da vida a Deus. Isso também demonstra, né, a consciência do pecado. O texto diz que após o sacrifício, Deus reconheceu, que toda inclinação do coração do homem é má desde a sua infância. O sacrifício servia então como uma ponte. O homem reconhece a sua falha e o sacrifício atua como um mediador para restaurar essa comunhão. De qualquer maneira, veja só, essa questão de que o Senhor sentiu o aroma agradável, né, do holocausto feito ali pelo Noé. Isso quer dizer o seguinte, que não significa que Deus tem um nariz ali, eu preciso do cheiro da carne queimada, não. O aroma que sobe é justamente a atitude do Noé. O que agrada a Deus não é a morte do animal em si, mas a obediência, a reverência e a fé do Noé, do adorador. E é o descanso, um trocadilho inclusive com o nome de Noé, que significa descanso, que Deus encontra na fidelidade humana. De qualquer maneira, vamos ver aqui que é imediatamente após o sacrifício que Deus faz a promessa da preservação da terra. O sacrifício ali no versículo 21 e 22 abre as portas para a aliança. Deus se compromete com a criação não porque o homem se tornou perfeito, porque o coração, como foi mesmo dito aqui, o homem continua, o ser humano, né, continua inclinado para o mal, mas houve um ato de aproximação mediado pelo altar. Isso quer dizer o seguinte, que a adoração precede a estabilidade da vida social e ecológica. Então, adorar a esse Deus maravilhoso que está cuidando de tudo, mesmo no caos, mesmo nas tempestades da vida. O que a gente precisa entender? Que o sacrifício de Noé aqui nesse momento, o que acontece? Ele ensina para a gente que o engajamento com o mundo, de repovoar a terra, essa ética global, questões políticas, tem que estar fundamentado no quê? Numa espiritualidade do altar.
O culto não é uma fuga da realidade, mas é a base que sustenta a promessa de que enquanto durar a terra, aqui fala plantio e colheita, frio e calor e assim por diante, jamais cessarão. Então, qual que é o nosso desafio aqui, finalizando então esse texto de Gênesis 8, é o seguinte, é orar pedindo discernimento para perceber o recuo das águas e a coragem para remover o teto das nossas limitações. Se a gente pode fazer essa, vamos dizer, essa metáfora com o que a gente lê hoje, para que nós tenhamos o seguinte, que confiar em Deus, ainda que nós não vejamos, né, acontecendo tudo isso. Que nós tenhamos aqui paciência para, mesmo quando a gente não vê a terra firme, a gente ter sabedoria para entender os meios, para compreender os tempos e para observar os sinais da graça de Deus e ter paciência para guardar o perfeito agir dele nas nossas vidas. Não sei se você está enfrentando aqui a questão de tempestades na sua vida, se a gente pode dizer dessa maneira, né? Essa chuva de coisas ruins incessante, mas que você possa depender de Deus e assim que as coisas, né, acalmarem, não esqueça também de agradecer isso, primeiramente, antes de tudo, antes de iniciar qualquer novo projeto, porque você reconhecerá que a segurança não está dependendo aí da arca, né, ou das suas próprias forças, mas sim da eterna aliança e da fidelidade do Senhor. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Café com Justiça mais uma vez, e eu espero vê-lo em breve. A paz. Valeu!